Glória a Deus, bendito, engrandecido e exaltado seja o nome santo do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Pela misericórdia e graça do Senhor, mais uma vez, eis aqui o vosso irmão Paulo, para transmitir a palavra que Deus nos conceder neste momento e nesta hora, deixando claro sempre que o nosso objetivo é conseguir, pela graça de Deus, semeando a palavra de Deus, seguidores para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele deixou-nos a paz de viver em santidade, a paz em viver com a nossa consciência limpa e tranquila, quando nós fazemos realmente a vontade do nosso Mestre. Passe dificuldade, passe não, esteja bem ou não esteja, nós temos a paz de Cristo em nossos corações, para transmitir para cada um de vocês. E não obstante disso, mais uma vez, hoje o Senhor nos dá força, saúde e vigor, Salmos capítulo 3, versículo 5, dormimos ontem, acordamos hoje, esse dia se passou, porque o Senhor nos sustentou, e estamos aqui para mais uma vez pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação, o Evangelho de adoração ao nosso Mestre, que se tão somente nós obedecermos, cumprirmos, vivermos, um lugar estará separado para cada um de nós lá no céu naquele grande dia. Então, caro amigo, caro familiar, caro visitante deste canal, você que já se inscreveu, você servo de Deus aí que está neste momento procurando uma palavra, ou você não servo de Deus que neste momento está aí no YouTube procurando uma palavra, eis-nos aqui apresentando-nos como servos de Cristo, aqueles que cumprindo aquilo que o Senhor disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, eis-nos aqui, pela misericórdia e graça do Senhor, vamos fazer um breve minuto de oração, que você possa pegar a sua Bíblia neste momento, nesta hora, para testificar juntamente conosco as misericórdias celestiais e as maravilhas de libertação, as quais o Senhor Jesus Cristo deixou-nos, não deixando de dizer, que em Atos capítulo 17, versículo 30, o nosso Senhor Jesus Cristo diz que não leva em conta os tempos da ignorância do homem, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então Deus não levou em conta a sua ignorância, não levou a minha, mas Ele notifica e anuncia agora a todos nós que vivamos em santidade, em novidade de vida, porque um dia Ele há de voltar para buscar a tua igreja, um povo santo, um povo especial, zeloso e de boas obras. Então abra o seu coração para receber a palavra, conheça a verdade e seja liberto por ela, porque a verdade é Cristo e é Ele que liberta, é Ele que transforma. Nós somos apenas ministros do Senhor, semeadores da Tua palavra e da Tua misericórdia. Então um breve momento de oração para que o Senhor venha nos direcionar neste trabalho, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, o Teu servo, pela Tua misericórdia neste momento, que o Senhor possa usar, meu Deus amado, com um mero instrumento na palma das Tuas mãos, na simplicidade do Senhor. Adentra nos lares, Senhor, adentra nas casas, adentra nas vidas e nos corações, com a palavra que és o martelo que esmiuça a penha, a palavra, Senhor amado, que traz a consciência, aquele que não tinha, que traz visão, aquele que não tinha, que traz audição, aquele que não tinha, que traz a cura e a libertação, e aquele que não tinha, porque eu era um desses, ó Pai, que andava cego, errante, cego neste mundo, mas o Senhor abrisse os meus olhos, me fez entender e enxergar, e o Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas, por isso toma nas tuas mãos a vida de cada um, nos quatro cantos desta terra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Engrandecido seja Deus, Desde já quero convidar a cada um de vocês a abrir as vossas Bíblias no livro ao qual deixou-nos escrito o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, no seu capítulo 4, no seu versículo 7 e 8 e 9 e 10, que a palavra de Deus nos diz assim: Tiago, apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado, engrandecido e exaltado seja Deus. Veja só, caro familiar, caro ouvinte, caro visitante deste canal, nossos amigos, nossos irmãos, né? Veja como o Senhor, Ele é misericordioso, longânimo, nos ensina todas as coisas para que nós possamos caminhar e andar em novidade de vida, para que nós sejamos um povo diferente, a qual nós não éramos no passado. O mundo em si está unido, e os servos de Deus, ao contrário, todos desunidos, né? Portanto, que a própria palavra de Deus fala que os filhos das trevas muitas das vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Onde os servos de Deus eram para estar unidos, vivendo uma mesma palavra, estão desunidos, né? Cada um diz uma coisa, cada igreja tem uma doutrina, cada um fala uma coisa, né? Como se tivesse morrido um Jesus para cada igreja. Mas pelo contrário, foi somente um Jesus que morreu, que ressuscitou, que deu-nos a sua doutrina, os seus mandamentos de salvação e de vida eterna. E nós chegamos aqui, a palavra de Deus nos fala claramente, para que nós venhamos a sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo, para que ele venha fugir de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é se sujeitar, irmão? Se sujeitar é você obedecer. É você cumprir com a palavra de Deus, é você cumprir com os mandamentos do Mestre, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo-nos o Novo Testamento, Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Só há uma forma que nós conseguimos provar a Deus que nós amamos a Ele, que é guardando, obedecendo os seus mandamentos. Se nós amarmos a Deus, nós vamos cumprir a sua palavra, nós vamos caminhar como Cristo andou, nós vamos fazer aquilo que Deus mandou. Se nós amarmos o nosso próximo como nós mesmos, o bem que nós queremos para a gente, nós vamos fazer para eles também. E o mal que nós não queremos para a gente, nós não vamos fazer também para com o nosso próximo. Então, sujeitando-nos a Deus, obedecendo a Deus e resistindo ao diabo, ele vai fugir de nós. Nós resistindo ao mal, resistindo ao pecado, resistindo aos pratos que o inimigo lança à nossa frente em todo momento, incitando-nos a cobiçar aquilo que Deus reprovou. Quando nós rejeitamos, negamos, não tocamos, não fazemos aquilo que Ele nos incita a fazer, Ele vai fugir de nós. Mas muitas das vezes a gente até escuta, né, de algumas pessoas que o diabo não é tão mal assim, né? O pecado adentrou do mundo por causa da transgressão e da desobediência, o qual Eva foi incitada pela serpente, incitada pelo mal, incitada pelo diabo, onde Deus deu apenas um mandamento para que eles viessem a cumprir. Criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou ao lado dele uma adjutora, deu aquele jardim maravilhoso para que eles viessem viver e cuidar. Eles não precisavam de fazer nada, eram cuidados por Deus, apenas não tocar e nem se alimentar do fruto da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só um mandamento. Mas a serpente se pôs ali juntamente a Eva, incitando ela, dizendo para ela que não era do jeito que Deus tinha dito. Deus disse para que não era nem para tocar e nem para comer. Aí a serpente chegou e falou: não, o que é isso? Não é por aí não, não é bem assim, né? E o que ela fez? Tocou, comeu, ainda deu para o seu marido, que fez a mesma coisa. O pecado adentrou no mundo. Eles não resistiram ao diabo. Eles não se sujeitaram a Deus, se sujeitaram por um tempo, mas depois transgrediram, caíram. E tendo esse exemplo, nós somos exortados a quê? A perseverar até o fim, em obedecer e se sujeitar a Deus. Tendo este exemplo, nós somos exortados a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Porque se eles tivessem resistido ao diabo naquele momento, naquela hora, o diabo teria saído de perto deles.
Poderia voltar depois? Poderia, mas eles continuariam resistindo, e se sujeitando a Deus, ele iria continuar caindo. Mas não foi o que eles fizeram. Por um tempo até obedeceram, se sujeitaram a Deus, mas quando a serpente veio e incitou a Eva, ela não perseverou, ela não continuou, ela não obedeceu a Deus, pelo contrário, transgrediu, tocou naquilo que não era para tocar, comeu aquilo que não era para comer. Isso era um mandamento que eles tinham. Deu para o seu marido, ele também pecou juntamente com ela, o pecado adentrou no mundo. E hoje nós temos aí o mundo como está: homicídios, estupros, roubos, pai matando filho, filho matando pai, né? Mesmo sabendo de tudo isso, as pessoas continuam não resistindo ao mal. Nós temos um grande exemplo daquele que resistiu ao diabo e ele fugiu dele. O exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Veja só um exemplo de quem venceu o maligno, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. O inimigo colocou para o tentar, para o seduzir, para fazer com que o nosso mestre caísse, mas ele resistiu, dando-nos o exemplo que é possível nós vencermos o mal, a cobiça, a concupiscência, o pecado, a vontade da nossa carne e se sujeitar a Deus, viver em santificação, em harmonia, em amor, em benignidade, em humildade, fazendo obras dignas de frutos de arrependimento. Ele deu-nos o exemplo, mostrando para nós que é possível. E hoje muitas das vezes as pessoas não se dão a se sujeitar a Deus, dizendo: eu não consegui, não deu certo, foi mais forte do que eu. Onde a palavra de Deus em Romanos 6,14 fala que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo, ao qual demos o exemplo, ao qual vou ler para cada um de vocês neste momento. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O inimigo, terminando ali toda a sua tentação, ao qual não teve êxito na sua sedução, não teve êxito na sua tentação, não teve êxito ali com os pratos que ele lançou diante de Cristo, porque Cristo combateu a ele com a palavra de Deus, com a verdade. Resistiu ao mal, e a palavra de Deus nos fala que o diabo, terminando toda a tentação, ausentou-se dele por um pouco. Se Adão e Eva lá no passado também tivessem resistido ao mal, vencido com a palavra que Deus disse que não era para tocar e nem para comer, ele iria se ausentar, mas eles não fizeram. Mas Jesus Cristo vindo e mostrando para que nós hoje, nos dias de hoje, é possível nós resistirmos ao mal, para que ele venha fugir de nós. Hoje, infelizmente, as pessoas, tanto dentro quanto fora das igrejas, têm dito: é mais forte do que eu não pude resistir, eu não aguentei, eu não consegui.
Mas a palavra de Deus nos diz ao contrário, como discípulos e seguidores de Cristo, seguindo as suas pisadas, sendo imitadores dele. Por que que ele conseguiu e nós não iríamos conseguir? Sendo que ele disse em tua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, falou para que nós tivéssemos bom ânimo, nós também somos capacitados por ele, exortados e consolados por ele também a vencer o mal. O pecado tem adentrado como uma avalanche dentro das igrejas. Aquele povo que outrora andava na santificação, hoje anda no pecado, dizendo que não é bem por aí, que hoje pode, que no passado não podia, mas agora pode, o mundo evoluiu, a tecnologia se expandiu, mas não é bem por aí não. O mesmo Jesus Cristo que disse que o pecado é pecado, continua dizendo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas não têm se sujeitado a Deus por causa da sua cobiça, por causa da sua concupiscência, por causa dos pratos que o inimigo tem lançado sobre a sua frente, e não têm resistido ao diabo. Têm se tornado filhos do diabo, pessoas mentirosas, iníquas. O povo se justificava-se a si mesmo diante de Cristo, honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. E chegando em João capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus Cristo nos disse da seguinte forma, disse a eles da seguinte forma: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele tem seduzido as pessoas com as suas mentiras. Assim como seduziu a Eva e fez com que ela pecasse, tem seduzido a multidão de pessoas nos dias de hoje, tanto dentro quanto fora das igrejas. As pessoas estão seduzidas, as pessoas estão de concupiscências e de cobiça desde a planta do pé até o alto da cabeça. E quando vem a palavra da verdade, da justiça, abre o teu coração para que você seja liberto, para que o inimigo venha fugir de perto de você, para que você venha ser santo diante de Deus. Infelizmente, é o que tem acontecido nos dias de hoje. O inimigo, como mentiroso, homicida desde o princípio, o pai da mentira, tem feito muitos adeptos, muitos discípulos para ele. O pecado tem adentrado nas igrejas. Onde era para as pessoas resistirem ao pecado, as pessoas não têm resistido. Aí nós voltando lá no livro do apóstolo Tiago, para que nós, o versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Nós somos exortados pelo Espírito Santo de Deus a se achegar a Deus. E ele se chegará a nós. Isso vai ser mútuo da parte de Deus. Muitas das vezes as pessoas querem fazer moeda de troca com Deus. Ah, se o Senhor me fizer isso, eu faço aquilo para o Senhor. Se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu me rendo a Ele. Se o Senhor me conceder uma esposa, eu me rendo a Ele. Se o Senhor me conceder um marido, eu me rendo a Ele. Se o Senhor me der um carro, eu me rendo a Ele. Se o Senhor me curar desta doença, eu me rendo a Ele. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte, se entregar, se sujeitar a Deus, cumprindo os mandamentos dele, buscando o teu reino, a justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Com Deus não tem moeda de troca. Não pensa você que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, vai se colocar nessa posição. Jesus Cristo já morreu por nós, levando sobre si as nossas chagas, iniquidades, os nossos pecados, as nossas dificuldades, para que nós hoje viéssemos ter esta força, esta graça, para estar na presença dele. As pessoas têm achado que Deus faz moeda de troca, e não é bem assim. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Se humilha diante de Deus, clama as misericórdias que o Senhor há de estender as suas mãos sobre você. Para ele não há acepção de pessoas, eu sou uma prova viva disso. Quantos diriam que eu não chegaria aos 20 anos, aos 22, e hoje estou com 31, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor abrindo os meus olhos para com a verdade, e hoje como ministro e anunciador do Evangelho de Cristo, para que outras pessoas também se acheguem à verdade.
Tenho me sujeitado ao mal, mas também sou exortado a perseverar até o fim, porque se eu não perseverar até o fim, eu não serei salvo. Muitos começaram no Espírito e se aperfeiçoaram na carne. Gálatas 5:25, viver e andar em Espírito. Nós temos que viver em Espírito dentro da igreja, temos, e fora dela também. Se nós começarmos em Espírito e nos aperfeiçoar na carne, de nada o Senhor vai nos aproveitar. Então se humilha, porque o diabo, nosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, lançando os seus pratos de iniquidade, os seus pratos de cobiça. À vista parece ser um algo formoso, um algo bom, um algo maravilhoso, mas por dentro está tudo podre. E quando você toca, e você recebe aquilo, você peca, você cai. E é essa a vontade dele, fazer conosco como ele fez com Eva, fazer conosco como fez com Adão, fazer conosco como fez com Judas, fazer conosco como fez por muitas vezes na vida de tantos e tem feito nos dias de hoje, afastando as pessoas de Deus por meio da cobiça, fazendo com que as pessoas desejem as coisas deste mundo e se esquecendo de buscar a presença de Deus em primeiro lugar. E infelizmente é o que tem acontecido dentro de muitos ministérios. Já não há reverência, já não há santidade, já não há busca pelo reino dos céus, não tem mais doutrina, não tem problema do jeito que você está, você pode chegar e pode ficar e permanecer daquele jeito. Nós adentramos na presença de Deus do jeito que nós estávamos, mas nós não podemos permanecer. Aquele que bebia não beba mais, aquele que fumava não fume mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que andava com vestes sem pudor, agora comece a caminhar com pudor e modéstia. E assim por diante, ajudando o próximo, visitando os enfermos, os doentes, dando alimento para os pobres, visitando os presos. É fé e obras, irmãos. É fé e obras, ouvinte, irmãos, caros amigos. Você que neste momento partilha deste vídeo juntamente conosco, que deixa ali um pouco do seu tempo precioso da sua vida. Muitas das vezes, quanto tempo a gente ficou assistindo lá, na nossa ignorância, vídeos de pornografia. Por quanto tempo a gente ficou lá no celular jogando, no videogame jogando, assistindo televisão e novela e filmes. Por quantas horas nós ficamos. Aí muitas das vezes você olha lá um vídeo, 25 minutos, 30 minutos, 19 minutos. Ah, vai gastar muito MB. Vai gastar muita internet. Ah, é muito tempo, é demorado. Mas quando nós estávamos no mundo, nós não medíamos esforço para nós fazer as obras do mal, as obras do maligno, porque estávamos desde a planta do pé até o alto da cabeça, cheios de concupiscências e cobiças. Mas quando é para Deus, ah não, é muito MB, vai demorar muito. Ah, esse irmão fala demais, esse irmão é arrogante, esse irmão é folgado, né? Não pense assim. Não deixa que o inimigo venha te vencer como venceu a Eva. Não deixa que o inimigo venha ter êxito sobre a sua vida com as obras do mal, mas resista a ele para que ele fuja de você, como Cristo venceu e ele sumiu da presença de Cristo, depois ele voltou para tentá-lo novamente, mas Jesus Cristo perseverou até o fim. Fique com esta palavra, resista ao diabo para que ele fuja de você, se sujeite a Deus para que a tua vida venha a ter um sentido neste mundo. Para que naquele grande dia estejamos do lado direito de Cristo. Porque o mundo passa e as suas concupiscências, as suas cobiças. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu louvo a Deus por ter me feito entender isso e transmitir a isso. E eu sei que as sementes que semeara através dessa palavra caírem em boa terra, germinarão, crescerão. Deus dará o crescimento e haverá mais discípulos e glórias a Deus por tudo isso. Fique com essa palavra, fica aqui o vosso irmão Paulo, né? Se assim Deus nos permitir, semana que vem estaremos novamente a transmitir a palavra de Deus. Então que Deus os abençoe, receba a palavra em voz enxertada, em nome de Jesus Cristo, porque Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então abra a porta para que Cristo venha entrar. Ele é educado, ele não vai arrombar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.